aqui um velho advogado, já meio enferrujado, porque é feito de passado. Nós antigos somos feitos muito mais de passado do que de futuro. O nosso projeto de vida é rememoração daquilo que nós não devemos deixar passar. E quando o Paulo Sérgio vem aqui falar a vocês, vocês pensam que o Paulo Sérgio está honrado? O Paulo Sérgio está a ser honrado, porque o Paulo Sérgio é uma espécie de vampiro. Ele vem aqui e pega uma parte da energia dele, que teve a coragem de reagir, que está sendo desagravado 3 anos depois, mas um pedaço da resistência dele agora é meu. Porque eu levo isso de volta. E levo de volta a coragem de um moço que reagiu há 3 anos atrás, deveria estar sendo desagravado 1 mês depois. É preciso que se diga isso também ao presidente Durs. Você chegou tarde demais. Ou você chegou tarde quando deveria estar aqui cedo. Não deixe que isso aconteça mais. Porque nós agimos depressa. E você reagiu devagar. E não se diga que o líder não tem culpa. Tem sim. O que deixou acontecer. É meu amigo, é irmão mais moço. Eu o vi magrinho e o vi engordando no correr do tempo. E ele escuta aquilo que o Paulo Sérgio diz, porque ele sabe que o Paulo Sérgio tem razão. Então, essa primeira consideração é muito importante. O que aconteceu a nosso companheiro, Antônio Simval Miranda, você me perdoa dizer isso, também Simval. Mas o seu problema é incidental. O seu sofrimento é um pedacinho dentro do sofrimento global da nossa classe. Episodicamente, o ferido foi você. Mas, na realidade, nós temos 600 mil companheiros machucados à sua custa. E eles não perceberam essa particularidade. Quanto àqueles que faltaram, embora convocados, a ausência é assumida com irritação, sim, mas com uma dose muito grande de tristeza também, pois precisariam estar aqui, e na próxima, se próximo houver, que eles estejam aqui a encher esta sala da liberdade, a desagravar o companheiro machucado, porque a próxima vez pode ser a vez deles. Em segundo lugar, e já então falando do meritíssimo juiz, é preciso que se lhe diga o nome, porque o torturador tem nome, o militar atrabiliário tem nome, e o juiz ofensor precisa ser identificado. A história do que aconteceu já foi contada duplamente. O orador da noite não precisa repeti-la, mas quer repetir o nome do eminente magistrado porque não quer se esquecer dele. Cláudio Salvetti D'Angelo. Dizem que até para entrar no céu, ou no purgatório, ou em circunstâncias excepcionais para queimar lá embaixo, as almas precisam ter nome. Porque se não tiverem nome, elas não existem. Então, quando eu chego lá a prestar contas a Peter, eu sempre digo Peter, que é o Pedro, o primeiro-ministro lá, o Peter pergunta, qual é o seu nome? Precisa ter, às vezes vira Santo Antônio, São Pedro, São Paulo.
espero ficar no meio termo, porque, além dos meus pecados, eu tenho algumas qualidades, um livro branco, vou lá negociar, exercitar o meu direito de defesa, porque até lá nós temos ou advocacia própria, ou vamos chamar alguém mais santo do que nós outros. Você, por favor, diga que aquilo não tem tanta gravidade assim, conversa aí o Peter, se sai bem, são os pecadilhos que nós carregamos de qualquer forma. Mas as almas têm nome, as vítimas têm nome, os ofensores também os têm. Eu vou repetir: Dr. Cláudio Salvetti D'Angelo, nome bonito, para ficar na nossa memória. Quando eu era jovem, eu tinha alguns ídolos, ainda tenho alguns, e tinha também aquelas atrizes de cinema que antigamente nós elegíamos, não é? Não sei se os moços hoje ainda pensam em atrizes de cinema. No tempo em que eu era adolescente, eu me ligava muito a Jane Fonda. É viva ainda. É uma senhora elegante até, não é? Sedutora, dizem. E Jane Fonda faz um papel num filme que se chama Clute, O Passado Condena. Ela era, quando menos amadurecida, uma moça que tinha uma vida alegre, frequentava dancings, boates, dançava aqueles blues, dançava Blue Moon, Night and Day, coisa, não é do presidente, que ele é bem mais moço que eu. Mas nós ainda gostamos do bolero, gostamos. E Clute, quando moça, frequentava esses, eu não chamo bordéis, essas casas de tolerância. E, de repente, ela se transforma numa grande dama e começa a frequentar a melhor sociedade de Nova York. Acontece que ela começa a ser perseguida por uma sombra. Quando ela está a dormitar, olha pela janela, passa aquela sombra. Quando ela está na rua, do outro lado, há alguém que não pode ser sequer identificado, enigmático. Aquilo a persegue a vida inteirinha, até que ela descobre que aquela sombra é o seu passado. São as coisas más que ela praticou, são as condutas que ela consubstanciou sem reflexão alguma contra os humildes, contra os desvalidos, contra aquele que estava submetido ao seu poder. E ela procura se arrepender.